aprender, sempre olhar como se fosse a primeira vez, se espantar como criança aprendendo. Olá, Raquel. Porquês. Sextou, Vamos flutuar, sexta-feira. sobrevoar. Vamos falar um pouquinho sobre pessoas, comunicação, liderança. Mari, acho que é Mari, né? Boa noite. Lembrar que tudo tem sua razão. Professor André, é isso? Professor André Oliveira, seja bem-vindo. Afinal, eu quero apenas estar com. Vamos curtindo uma musiquinha enquanto o pessoal chega. Hoje de manhã fiquei com vontade de fazer uma live. Normalmente eu faço uma live por semana, toda semana, quarta-feira, às 20 horas. Essa semana foi diferente, eu fiz segunda-feira, fiz quarta às 19h15, fiz hoje. Deu vontade de falar, o pessoal estava sedento por conhecimento, me chamaram perguntando algumas coisas. Então eu resolvi, vamos fazer uma live? Para quem quer começar, qual a melhor leitura? Já começamos com pergunta, maravilha! E olha só, Raquel, né? Alguma coisa me disse que vinha essa pergunta, faltando 5 minutinhos eu busquei uns livros para indicar para vocês. Olha como a gente está conectado, que coisa maravilhosa. Então, deixa eu só me apresentar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jaime Ricardo, trabalho com liderança há mais de 10 anos e introduzi a comunicação não violenta nos meus processos há uns 5 anos atrás. Deixa eu desligar a musiquinha aqui para a gente conversar. E já veio uma pergunta, então eu quero acordar com vocês. É uma live livre para a gente falar de comunicação não violenta, de liderança. Não preparei nada no sentido assim de estrutura, geralmente tem um tema. Hoje o tema é de vocês. Hoje eu quero que vocês façam perguntas, tirem dúvidas sobre comunicação não violenta, sobre liderança, sobre pessoas, inteligência emocional, comunicação, o que vocês quiserem saber, para a gente ir se conectando. É lógico que o tema principal pode ser comunicação não violenta, que eu sou apaixonado, mas eu sou apaixonado por pessoas. Então, se a gente puder falar sobre pessoas, melhor ainda. Então, vamos lá, ó. Já que vocês pediram indicação de leitura, já foi a primeira pergunta da Raquel e eu já achei fantástico. Raquel, só me diz, você conhece comunicação não violenta ou não? Só para mim saber. Mas vamos lá, ó. O livro mais conhecido do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, recomendo, básico para começar a introduzir a comunicação não violenta. Comece pela fonte, foi daqui que tudo começou. Rosenberg fala muita coisa, inclusive eu recomendo não ler só uma vez, leiam várias e várias vezes esse livro, não seguido. Leia o livro, pratique, faça cursos, leia outros, depois volte para esse também, que você sempre vai implementar mais e mais a comunicação não violenta. Então, comecem por esse. Esse livro aqui é a base da comunicação não violenta. Um que eu gosto muito é esse aqui, ó, também do Marshall Rosenberg, Vivendo a Comunicação Não Violenta. Esse aqui tem práticas, o Marshall Rosenberg ele traz muito experiências do workshop dele. E no final, eu acho bem legal, ó, ele fala sobre espiritualidade ligado à comunicação não violenta. Eu abri nessa página antes de começar a live e já pensei em fazer uma live sobre espiritualidade na comunicação não violenta. Não já. Preciso preparar para fazer essa live certinho, mas eu acredito que sim, a comunicação não violenta pode nos ajudar a desenvolver a nossa espiritualidade. Cada um a sua espiritualidade, do seu jeito, como achar melhor. Um que eu li recentemente e fiz uma live sobre isso, ó, O Surpreendente Propósito da Raiva. Inclusive tem uma live sobre isso no meu IGTV. Se vocês quiserem ir lá ver, tá lá, O Surpreendente Propósito da Raiva. Certo? Como a raiva pode nos ajudar na comunicação não violenta, qual que é o propósito da raiva, como é que ela pode nos ajudar, então é fantástico também. E agora, boa noite Melissa, boa noite Rodolfo, estão entrando várias pessoas, não vi todos aqui, Sheila também que está sempre me acompanhando, Sheila, que legal, desde a outra vez, né Sheila? Que bom que você está aí. Para quem entrou agora, a Raquel que está aí nos assistindo pediu recomendação de livros, então já foi esses 3 livros aqui do Marshall Rosenberg. E recomendo, aí se você quer aplicar na liderança, ó, A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Esse livro aqui eu faço tanta propaganda que parece até que eu estou vendendo ele. Não.
Esse eu também já li várias vezes, está todo assinalado dentro, tá marcado, coisas importantes. Ela não fala de comunicação não violenta aqui, mas os princípios que ela adota na liderança tá muito ligado à comunicação não violenta. Então, a Brené Brown é fantástica, eu acredito muito no que ela fala aqui, eu vejo isso funcionando, eu aplico isso nos meus treinamentos. Então, A Coragem para Liderar é um livro que eu recomendo de olhos fechados. Não só esse da Brené Brown, tem vários da Brené Brown, tá bom? A Coragem de Ser Imperfeito, tem outra ali, agora eu esqueci o nome, tá lá. Eu comprei recentemente, não li ainda, quero ler também. A Brené Brown é fantástica, tá bom? Então, Raquel, esses são os livros. Gostaria que você falasse sobre o pedido de desculpa na CNV. Você disse que na CNV não se pede desculpas. Ou evita pedir. Isso, evita. Fique aí pensando muito nisso. Opa, passou o nome agora, deixa eu só ver quem é. Melissa. Oi, Melissa. Então, Marshall Rosenberg, ele diz que quando a gente se sente culpado, né, a gente pede desculpa, normalmente a gente se sente culpado. E quando a gente fala de culpa, a gente errou. E aí a gente não está tendo autocompaixão com a gente. Porque se eu estou me julgando, me culpando, né, porque a culpa tem a ver com julgamento, então eu julguei que eu errei, eu julguei que eu fiz algo errado, isso eu preciso acolher. Então ele recomenda usar o sinto muito, ao invés de desculpa, porque a comunicação não violenta está muito ligada a sentimentos. Você sentiu algo realmente por ter feito, mesmo tendo feito algo errado, não se culpe. Aconteceu, era para acontecer. O que eu vou fazer daqui para frente? Então, quando puder usar o sinto muito, eu vou confessar que eu ainda estou treinando isso também, ok? A gente está muito acostumado a falar desculpa. Eu conheço pessoas que falam muito desculpa. Ok? Então, qual que é a mensagem que tem por trás do desculpa? Eu errei, eu não estou certo, eu estou com vergonha, a culpa está muito ligada à vergonha. A Brené Brown, não nesse livro aqui, mas também fala muito sobre culpa aqui nesse livro, sobre vergonha, ela é uma pesquisadora sobre isso. Então, utiliza o sinto muito. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Inclusive, às vezes, até para usar obrigado. Até rolou um post recentemente nas redes sociais assim, ó. Digamos que você chegou atrasado em algum lugar. Você não diz desculpa por me atrasar. Você diz obrigado por esperar. Ok? Agradece a pessoa por ela ter esperado você. Ok? Sinto muito por eu ter me atrapalhado com o horário. Então é melhor do que desculpa. Né? Não tem nada de errado em pedir desculpa. É apenas uma visão da comunicação não violenta para a gente ir trabalhando, treinando a autocompaixão. Esclareci, Melissa? Faz sentido para você? Então, vê se fez sentido para você. Então, quando a gente entra no universo da comunicação não violenta, eu acredito que a gente muda a forma de falar, a moda de pensar, a maneira da gente agir. A gente começa a olhar mais para a gente também, porque comunicação não violenta tem a ver em olhar para nós também. Ok? Alguma pessoa passou ali rapidinho, mas uma pessoa falou que falava muita desculpa e depois aprendeu. Pessoal, se ir rolando as perguntas e eu não ver, por favor, repitam. Pode ser assim? Combinado? Como é uma live livre sobre o tema da comunicação não violenta, liderança, pessoas, vão me jogando perguntas aí. E se passar, repete ela, por favor, que eu vou responder todas que eu conseguir, tá bom? Obrigado por me ensinar. Oi, Mônica, tudo bem? O que eu te ensinei, Mônica? Fala pra mim, não sei se é sobre a desculpa. Tô tentando exercitar isso, peço muitas desculpas. Isso, Melissa, eu conheço algumas pessoas que pedem muita desculpa. Então, é quase que como se vitimizando. E isso não é legal pra gente, ok? Somos seres humanos, nós erramos, é normal, mas a gente precisa ter autocompaixão, que é algo que eu vou falar bastante na Semana da Liderança com CNV semana que vem, tá bom? Que é fundamental. O que seria exatamente autocompaixão? Já veio a pergunta da autocompaixão. Autocompaixão tem a ver com olhar para si, um cuidado consigo mesmo. Como é que você se relaciona com você mesmo? Você se ama? Você gosta de você? É não se culpar, é não se julgar. Por exemplo, o pedir desculpa, mudar o pedir desculpa já é uma forma da gente treinar a autocompaixão. A autocompaixão é dizer para si mesmo, eu me amo. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu sou a melhor pessoa para ser eu mesmo. Ou seja, começar a se amar.
a ter compaixão com a gente mesmo. A gente pode ter compaixão com o outro, que é importantíssimo na comunicação não violenta, mas para que eu possa oferecer compaixão para os outros, eu preciso ter compaixão comigo mesmo. Faz sentido? Respondi a pergunta? Vou me aprofundar mais na Semana da Liderança com CNV. Passou algumas coisas aqui, vamos ver. Boa noite a todos, não conseguirei assistir a live toda, ou pouco conseguirei, já sei que valerá a pena. Que legal, Soninja, é isso? Soninja, interessante, que legal o nome. O que seria exatamente a autocompaixão, ok? Me diga se eu respondi também. Qual o significado da girafa na CNV? Legal, eu adoro responder essa pergunta. Eu esqueci de pegar minha girafa. Eu tenho uma girafa aqui, mas eu vim vestido de girafa, ó. Laranja e preto. Gosto muito do laranja depois que eu conheci a CNV. Girafa. Girafa é grande, pescoço grande, certo? Então ela enxerga de cima, ela é maior que os animais, às vezes maior que as árvores. Então ela enxerga muito mais longe e com uma visão mais ampla, então tem a ver com visão sistêmica. Na comunicação não violenta a gente precisa observar muito, ver o que a gente não enxerga normalmente, então a girafa enxerga mais. Ela tem orelhas grandes para praticar empatia, nós precisamos ouvir muito na comunicação não violenta, praticar o ouvir para que a gente possa ter uma escuta empática, que é importantíssimo tanto nas nossas relações como na liderança, em qualquer tipo de relação, o ouvir é uma ferramenta fantástica, ok? E a girafa é o animal terrestre com maior coração. Comunicação não violenta é a linguagem do amor. Então, amor está ligado a coração, né? Uma metáfora, normalmente se usa o coração como símbolo do amor. Então, se eu tenho um coração grande, eu vou ter empatia, vou ter autocompaixão, certo? Com as pessoas, vou entender melhor o ser humano. Faz sentido? Então, esse é o significado da girafa. Tem mais coisas de significado, mas eu acho que esses 3 pontos são bem importantes aí. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Estou precisando muita atenção nas minhas falas e percebendo que sou mais violenta do que imaginava. Por exemplo, quando eu vou explicar sobre algum assunto. Legal, Melissa, você já está se percebendo. O processo de mudança dessa sua comunicação inicia pela consciência. Após a consciência, eu preciso querer mudar. E a partir do momento que eu quero mudar, eu vou atrás de novas ações. Porque sem novas ações, eu não vou conseguir mudar. Então, que bom. Nós temos um padrão de comportamento. Por exemplo, eu também já fui muito agressivo na minha comunicação. E aí, quando eu tive consciência de que esse impacto da minha comunicação não era legal com os outros, eu quis mudar. E aí eu fui atrás de novas ações. Qual foi uma ação minha radical, vou chamar assim? Eu era muito tímido. Eu não fazia pergunta na escola. Então, quando eu entrei na graduação, eu resolvi melhorar minha comunicação. Eu falei para mim mesmo, eu vou apresentar os trabalhos lá na frente. Vou falar, não vou me esconder. Eu preciso me desenvolver em comunicação. E aí no começo eu gaguejava, ficava nervoso e tudo, né? São 5 anos de graduação, mas lá no final, resumo da história, eu fui um dos oradores da formatura. Estive lá na frente, no palanque, fazendo a minha oração dos amigos, certo? Então, me desenvolvi porque eu quis e eu fui atrás. Então, ações diferentes. E a comunicação não violenta, quando eu conheci, me transformou como ser humano, como líder, né? Muito melhor. Então, por isso que eu dissemino esse conhecimento para as pessoas, tá? Já falei com a minha família sobre CNV, estamos ansiosos para aprender a praticar. Show de bola, é isso aí. Boa noite, primeira vez aqui. Gostaria de perguntar a ação da CNV na depressão. Opa! Quem está perguntando? Charla Cavalcante, é isso? É Charla? Oi, Charla. Obrigado pela pergunta. Meu nome é Jaime Ricardo. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vinda, ok? Vamos lá, então. Vamos falar da depressão. Se passar alguma pergunta, me avisem, tá bom? Marshall Rosenberg não fala exatamente sobre depressão. Vou falar a minha opinião sobre depressão. Quando a gente está em depressão, a gente vai precisar de ajuda. A gente não sai de um nível de depressão sozinho. Porém, uma pessoa que está com depressão, eu não sei se no teu caso você quer ajudar uma pessoa ou se é você que tem depressão, ok? Se for para ajudar uma pessoa, a gente precisa dar o máximo de afeto, carinho, ouvir, atenção,
essa pessoa precisa de muita presença, ok? É lógico, não o tempo todo, ela precisa ficar sozinha também, mas a gente precisa acolher essa depressão. Se ela reclamar, tentar entender quais são as necessidades, né? A comunicação não violenta, ela foca muito nas necessidades das pessoas. Então, essa pessoa com depressão, ela tem necessidades, muito mais do que quando a gente não está com depressão. Mesmo a gente não estando doente, a gente não tem só necessidades quando está doente, nós temos necessidades o tempo todo. Se elas não são atendidas, nós podemos até ficar doentes e chegar à depressão. Essa pessoa provavelmente chegou à depressão porque não teve as suas necessidades essenciais atendidas. Quais foram? Aí não sei o contexto, tá bom? Mas é uma pessoa que precisa de muita atenção, acolher, precisa ser ouvida, conversar. A gente precisa estimular ela para ela conversar, tá bom? Mas precisa de ajuda. Eu recomendo terapia, ok? Procura um psiquiatra ou um psicólogo, ajuda bastante. As pessoas que eu soube que da minha roda de família ou de amigos que tiveram depressão, todos foram atrás de um psicólogo, uma psicóloga. Então eu recomendo isso, tá bom? Só a comunicação não violenta não vai resolver, ok? Já me mostra novamente a capa do livro. São vários livros, Lani. Então aqui, ó, A Coragem para Liderar, da Brené Brown, ok? Se você estiver no grupo ali do WhatsApp, pede para mim lá que eu mando, tá? A foto dos livros, certo? Ó, O Surpreendente Propósito da Raiva, Vivendo a Comunicação Não Violenta. E comecem por esse aqui, ó, quem ainda não leu, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Tá bom? Se passou rápido de novo, né? Aí você pede lá para mim no grupo que eu coloco para você. No ambiente profissional, como podemos orientar sem interferir? Cati, é isso? Vou te chamar de Catissa. Catissa, é isso? Como é que a gente pode orientar sem interferir? A gente precisa orientar, primeira coisa, quando você for orientar, você precisa ficar no mesmo nível de olhos da pessoa. Nunca oriente em pé e a pessoa sentada. Ou os dois em pé, ou os dois sentados, certo? Mesmo nível. Isso psicologicamente tem muita importância, porque se eu estou mais alto que o outro, eu sou mais, o outro é menos. Psicologicamente, isso pode levar ao inconsciente uma pessoa autoritária, ok? Que é uma pessoa com mais poder que eu. Então a relação não fica ok. Nós precisamos ficar no mesmo olhar. Outra coisa na hora de orientar, se por acaso você está ensinando, pergunta primeiro para a pessoa o que ela quer aprender. Às vezes a gente vai ensinando, eu não sei se é isso que ela está precisando. Então, se é uma orientação de algo, pergunta qual que é a sua dificuldade, em que eu posso lhe ajudar. Né? Estou aqui para te orientar. E aí você vai orientando, aí se estiver fazendo alguma coisa, não julgue, então a gente precisa cessar o julgamento, ir com empatia, realmente com a intenção de ajudar. Ok? Se você for com a intenção de ajudar e começar por perguntas, e aí você vai atender exatamente as necessidades da pessoa. Através das perguntas você descobre. Então essa é uma dica minha de orientação, ok? Pergunta o que a pessoa está precisando. Faz sentido? Não sei se eu te ajudei nesse sentido, porque isso pode ser vários contextos, né? Mas essas são algumas dicas. Veja se eu te ajudei. Que mais? Como modero o meu tom de voz? Com consciência, Eliessi. Se você já sabe que você fala em tom de voz alto, eu não sou fono, né? Talvez tenha técnicas de fono, mas eu percebo que o tom de voz eu preciso perceber. Aos poucos que você vai... Se isso for num ambiente organizacional, por exemplo, né? Numa empresa ou numa escola, em algum lugar, que você quer diminuir o seu tom de voz, combine com alguém que esteja perto de você sempre, que eles te avisem quando você falar com voz alta. Diz assim, ó, você acorda com eles, ó. Eu preciso melhorar o meu tom de voz, eu gostaria de baixar meu tom de voz, mas eu preciso de ajuda, porque às vezes eu não percebo. E realmente, você não deve perceber às vezes, porque isso é inconsciente, é natural seu isso, ok? Como a violência nas palavras, que é natural, às vezes a gente é grosso, né? Então a gente precisa ter consciência. A gente tem consciência, mas não de tantas vezes que a gente faz isso. Então peça para a pessoa lhe avisar. Se você viu que foi alto demais e que causou impacto no outro, aí você não vai usar o desculpa, você fala, ó, sinto muito, estou tentando mudar esse meu tom de voz, eu não quis falar tão alto, então da próxima vez vou tentar falar num tom mais baixo, ok? Então é bom ter alguém que avise você.
E aos poucos você vai treinando. Vou dar um exemplo, não é tom de voz, é um outro exemplo. Eu falava muito tem que. Eu sou de origem alemã, a gente aprendeu muito que a gente é obrigado a fazer algumas coisas. Tem que fazer, tem que fazer. Numa das minhas formações, o facilitador falou, para mim e para outra pessoa, vocês falam muito tem que. Vocês já perceberam? Eu nem sabia que eu falava tem que. E aí eu mudei de repente? Não. Eu tive que contratar com as pessoas ao meu lado para elas me avisarem. Me avisem quando eu falo tem que. Depois eu fui percebendo sozinho e consegui diminuir. Diminuir, muitas vezes, fico dias sem falar, ok? Então é muito difícil eu falar tem que hoje em dia, só que não é de uma hora para outra, é um processo que a gente vai mudando, tá bom? Então, precisamos de ajuda, muitas vezes. O outro pode ser o nosso espelho, o outro pode nos orientar, mas precisamos fazer um acordo com as pessoas, convidá-las. Comunicação não violenta, ela nos convida a convidar os outros, não obrigar nada. Ó, você me avisa? Assim, ó, queria te fazer um convite, queria a tua ajuda. Você pode me avisar quando eu falo tem que? Você pode me avisar quando eu falo alto? Você pode me avisar quando eu for um líder autoritário com as pessoas? O que você quiser desenvolver. Com o outro vai ser de muita valia e vai ajudar o seu desenvolvimento, ok? Opa, eu ia ler uma pergunta e foi para cima. Como organizar grupos de práticas? Tem alguma dica? Olha, grupos de práticas, Raquel, eu acho que você joga nas redes sociais. Joga nas suas redes sociais que você quer organizar um grupo de prática. Se for online, vai ser mais fácil, né? Vocês fazer daí no Zoom, em plataformas, Google, né? Google Meeting. Joga nas suas redes sociais. Ó, pretendo formar grupos de prática de comunicação não violenta. Quem se dispõe? Se for online, o Brasil inteiro pode estar contigo, ok? Esses dias eu vi um post de uma pessoa de Belo Horizonte que queria fazer. Só que o dele era presencial, para 12 pessoas. E aí as pessoas colocaram várias pessoas. Se for online, eu estou dentro. Se for online, estou dentro. Então, é uma dica que eu te dou. Você aconselha a trabalhar com pares empáticos? Sim, Raquel, pares empáticos, exatamente, tá bom? Quando a gente aprende a comunicação não violenta, com um par empático, com alguém que possa te ouvir também, né? Que tenha uma escuta empática, que te avise e não te julgue, né? O par empático ele não te julga, ele está ali para te ajudar a se desenvolver. A comunicação não violenta se desenvolve muito mais rápido, se integra muito mais rápido no seu dia a dia se você tiver um par empático. Então, para quem ainda não conhece, o par empático é uma pessoa que geralmente, né, não precisa conhecer comunicação não violenta, mas se conhecer ajuda bastante também, certo? Mas é aquela pessoa que vai lhe ajudar, que nem eu falei antes, a perceber aquilo que você quer desenvolver, quando você, por exemplo, é autoritário ou fala em tom alto, que nem os exemplos que eu dei antes, ou o par empático também é uma pessoa só para te ouvir, para te aliviar as emoções. Eu até botei um post hoje, né, e falei um pouquinho sobre emoções. A gente não deve segurar as emoções. As emoções elas devem ser acolhidas e trabalhadas. Então, um par empático ajuda bastante nisso, porque o par empático precisa ter uma característica muito importante, não pode te julgar, ok? Então, é importantíssimo que esse par empático não julgue o que você vai falar, apenas ouça. Tudo bem? É uma boa prática também para desenvolver a comunicação não violenta. Passou alguma pergunta que eu não vi? Coloquem aí se passou alguma pergunta. As perguntas estão ótimas. Que mais vocês querem saber? Opa, já está vindo outra. Você conhece um bom roteirinho para treinar a CNV? Então, Raquel, é confundido os 4 componentes, os 4 passos, né? Depende como cada um chama da comunicação não violenta, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido como um roteiro, mas não chega a ser um roteiro. Dá para usar como roteiro? Dá, mas a comunicação não violenta não é só aquilo, ok? Então assim, ó, não sei se você conhece os 4 passos, né? A gente vai falar semana que vem também. É a observação, né? O sentimento, a necessidade e o pedido. A comunicação não violenta não é só isso. Muita gente começa a praticar só isso e aí diz que a CNV não funciona. Se eu realmente só ficar nesses 4 passos, eu não vou conseguir aplicar a comunicação não violenta na minha vida. Não vai conectar com as pessoas. Não vai funcionar. Mas serve para quê? Para estruturar
o início de um diálogo. A comunicação não violenta começa ali. Então você vai falar de algo que você viu, sem juízo de valor, que é a observação. Você vai falar como você se sentiu a partir daquilo que você viu. Você vai entender a sua necessidade, o que você precisava para fazer um pedido. Mas não é só isso, senão fica muito robótico. Então, a comunicação não violenta não é lógica, tá, Raquel? Esses componentes são para você melhorar a sua comunicação. Mas é essencial que você tenha muitas outras coisas que a gente vai ver. É muito mais profunda a comunicação não violenta. Mas se você trabalhar uma coisa só, que é expressar o que você viu sem julgar, você já vai estar dando um grande passo. Porque é muito difícil a gente não julgar. Julgar, a gente julga. Julgar está na nossa cabeça. É biológico, ok? Porém, a gente expressa sem julgamento na comunicação não violenta, ok? É para exercitar isso, é para ter consciência. Os 4 passos são para ter consciência, ok? Mas não é só isso. Recomenda algum livro? Dora, já recomendei esses 4 aqui, ó. Tá bom? Já recomendei esses 4 aqui. Começa por esse, ó. Se você já leu esse, vai para esse. Tudo bem? E se você quer falar sobre liderança, esse aqui não é de comunicação não violenta, tá bom? Mas esse aqui, ele conecta muito com a comunicação não violenta. Ok? Se você estiver no grupo do WhatsApp, pede lá que eu coloco lá depois, tá bom? Que mais? A repetição antecede a espontaneidade. A repetição antecede a espontaneidade. A gente precisa praticar. Praticar. Porém, de uma maneira autêntica, com certeza. Não robótica, né? Não deixe de ser como você é, senão você não vai conseguir ser autêntico. Ser autêntico também faz parte da comunicação não violenta, senão a gente não consegue praticar a comunicação não violenta, ok? Que mais, gente? Vamos lá. Perguntas sobre comunicação não violenta. O que vocês querem saber? Estou voltando um pouquinho aqui para ver se tem uma pergunta. A dos pares e empates que eu respondi. Como organizar grupos eu respondi. Que mais aqui? Vamos ver se tem alguma pergunta. E o tom de voz. Isso, já foi. Então, acho que eu não pulei nenhuma pergunta. Que mais que vocês querem saber? Semana que vem, na Semana da Liderança, a gente vai ter muita coisa boa, vai cair algumas fichas. Eu não vou falar só de comunicação não violenta, né? O nosso encontro é sobre liderança também. Então, isso ajuda bastante a gente conectar com outras coisas. Comunicação não violenta é muito vasta. E aí, com o apoio de outros conhecimentos, a gente consegue aprender muito mais. Dá para repetir qual frases eu pergunto quando chamo a atenção? Isso, exatamente. Um exercício legal é você ir anotando quando você percebe que você fez algo que você não queria, vai anotando, para você ter consciência de quantas vezes você faz por dia, ok? Isso ajuda você a treinar a sua consciência. Porque se a gente fica só no pensamento, talvez demore um pouco mais. Se você ir anotando o que você quer saber, aí você pode... o que você quer desenvolver, aí você vai tendo mais consciência. Tem vários vídeos e um audiobook, ok? Tem um audiolivro do Marshall Rosenberg no YouTube. Tem audiolivro, tem vários vídeos do próprio Marshall Rosenberg, tá, gente? Então, se vocês quiserem se aprofundar na comunicação não violenta, tem muita coisa. Recomendo também a palestra da Brené Brown, desse livro aqui. A palestra dela no Netflix. É só procurar a Brené Brown no Netflix que vocês vão conhecer a Brené Brown, que ela é fantástica, tá bom? CNV e inteligência emocional. Pode falar um pouco sobre a diferença e qual o melhor momento de usar? Usar o que, por exemplo? Vamos lá, vamos ver o que eu vou falar sobre CNV e inteligência emocional. A CNV, eu acredito, que nos ajuda a desenvolver uma inteligência emocional. Inteligência emocional tem muito a ver sobre... Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Se não der problema no Instagram. Eu já perdi 2 lives. Em todas as lives que eu fiz aqui, essa aqui eu acho que é a 21ª, eu já perdi 2 lives. O Instagram não gravou, tá bom? Pode acontecer de não gravar, mas se tudo der certo, vai gravar. A última gravou. Então, inteligência emocional e CNV.
A CNV, na minha opinião, desenvolve inteligência emocional. Por quê? Inteligência emocional tem a ver com emoções também, certo? O cerne da inteligência emocional é eu saber lidar com as minhas emoções. Nós não temos controle sobre as nossas emoções. Nós temos 5 emoções básicas. Alguns autores dizem que tem 6, 10, 15, depende da percepção de cada autor. Porém, mas a gente tem as básicas que são raiva, medo, tristeza, alegria, afeto, ok? Segundo Eric Berne é um canadense naturalizado americano que criou a psicologia chamada análise transacional. Ele fala dessas 5 emoções. A raiva, o medo, a tristeza, elas vêm sem a gente querer, sem a gente pedir. Houve um estímulo externo que eu olhei, vi, julguei e isso causou algo em mim. Aconteceu. E aí, já aconteceu. Então eu não tenho como controlar. Eu tenho como fazer uma gestão. E como é que eu faço a gestão? Reconhecendo o que eu estou sentindo. E aí vem a ligação com a comunicação não violenta. Marshall Rosenberg convida a expressarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas como é que eu vou expressar? Eu preciso reconhecer, eu preciso sentir. Então a gente precisa treinar o sentir. Nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos. Só que a gente fica muito no pensar e no agir. A gente esquece do emocional. Porque a gente ouviu muito na nossa infância que o homem não chora, que não pode ficar triste, que raiva é feia, que não precisa ter medo. Ou seja, a gente foi reprimido a sentir as nossas emoções. Não estou generalizando aqui, mas é o que eu percebo na maioria das pessoas. E as emoções também são cortadas, vamos dizer assim, dentro das organizações. A gente não pode exprimir as nossas emoções, porque é mimimi, é perda de tempo. Porém, não é isso. Quando eu estou angustiado, quando eu estou frustrado, quando eu estou com sentimentos desagradáveis, eu preciso trabalhar isso, porque senão eu vou ficar o dia inteiro remoendo isso. Se eu engulo o sapo, se eu engulo as minhas emoções, inclusive eu falei uma frase hoje, né? A gente tenta fugir das emoções. Não adianta fugir das emoções, porque se você foge, aonde você for, você vai estar lá. E se você está lá, as emoções estão com você. Se a emoção está aqui, aonde você for, ela vai junto. Então eu preciso trabalhar. Como é que eu trabalho a emoção? Falando, acolhendo, dizendo o que eu estou sentindo. E aí, quando eu estou sentindo algo desagradável, alguma necessidade minha não foi atendida. Aí eu preciso atender essa necessidade, senão eu não vou conseguir ficar com essa emoção. Essa emoção presa aqui dentro de mim segura muita energia. E aí quando a gente trabalha isso, libera energia. E aí vocês sabem que a gente pode ficar doente só de segurar as emoções, tá? Então a comunicação não violenta ajuda a gente a reconhecer as emoções. É esse o link que eu faço, tá bom? Como trabalhar a raiva? Pois a raiva é algo que a gente reconhece e tem algo bem difícil de fazer quando a gente está com raiva. Então, por isso a gente precisa ter inteligência emocional. A gente precisa reconhecer a raiva. Porque se eu fico com raiva e eu falo com o outro com raiva, a M está feita, né? Ok? Muitas das agressões da violência são devido à raiva, mas a raiva não é um vilão. A raiva nos avisa que algo que a gente precisava, algo que a gente desejava, algo que a gente queria, não aconteceu. Teve um bloqueio. A gente foi bloqueado em alguma coisa e a gente fica com raiva. Com a comunicação não violenta, outras maneiras, a gente precisa reconhecer quando está com raiva. E onde é que aparece a raiva, gente? As emoções, não só a raiva, mas a pergunta foi da raiva. Onde é que ela aparece? No nosso corpo. Você precisa, Eliassi e pessoal que está aqui assistindo, reconhecer as suas emoções no seu corpo. O seu corpo é o feedback das nossas emoções. Por exemplo, o que a gente pode sentir com raiva? Boa noite, Marisa, bem-vinda. A gente pode tremer, a gente pode suar, a gente pode ficar vermelho, a gente pode ter aceleração do coração, a gente pode ficar com a respiração ofegante, com a garganta travada. Cada um tem o seu sintoma a partir da raiva, por exemplo. Então você precisa reconhecer isso em você. Você reconhecendo qual é a reação do seu corpo, ele vai te dar um feedback que você está com raiva. Então digamos que eu tremer. Se eu fico com raiva, eu tremo. Então quando eu estou tremendo, é mais fácil de perceber o corpo do que a emoção.
Então, opa, estou tremendo, estou com raiva. O que eu preciso fazer? Respirar. Puxa o ar. Quando as pessoas estão nervosas, as pessoas não falam assim? Respira, respira, respira. É isso mesmo, gente. É simples assim. É respirar. Ok? Então, respira. Teve uma técnica também que eu descobri há pouco tempo. Eu não fiz ainda, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei com raiva ou com muita raiva. Não quer dizer que eu não fico com raiva, tá, gente? Mas eles falam que é pra gente ir na frente do espelho, botar a língua pra fora e fazer ah. Eu acho que é porque a gente começa a rir, tá bom? Mas dizem que isso fisicamente ajuda. Paguei um mico aqui agora, né? É botar a língua pra fora e ficar, se eu não me engano, 20 segundos com a língua pra fora. Ajuda a diminuir a raiva. Então é uma técnica. Eu acredito que deve ser até uma técnica de fono, de médicos, certo? Então, de psicólogos. E funciona. Dizem que funciona, tá bom? Então, mas é só respirar. Sente qual é a reação do seu corpo. Todas as emoções, tá, gente? Não é só a raiva, o medo, a tristeza, todas elas têm um feedback no corpo. Como é que ele se apresenta para você? Aí ajuda você a reconhecer as suas emoções. E aí você consegue lidar com isso. O que eu não reconheço, eu não sei lidar. Quando eu reconheço, eu estou dizendo para a emoção o seguinte: estou te vendo. Quando a emoção é vista, ela, opa, estão me vendo. Então, precisamos perceber o que a gente sente. É importantíssimo na comunicação não violenta e na inteligência emocional, tá bom? Eu fico sem saber o que falar quando estou com raiva. Então, primeiro, vou te chamar de Suza. Você respira. Percebe que você está com raiva e respira. Não fale com raiva, tá bom? As emoções sequestram a nossa consciência. Vamos lá. O que é isso, Jaime? Você treina comunicação não violenta. Você muda o seu comportamento. Você está menos autoritária. Você está falando de uma maneira que não agride os outros. Você já está mudando o seu comportamento. A partir do momento que você fica com raiva e não tem consciência que você está com raiva, vai tudo por água abaixo. Não que você desaprendeu. Não. Você vai agredir a pessoa. Então, não se expresse, não se comunique a partir da raiva. Você precisa primeiro cessar a sua raiva, ok? Se afasta da pessoa, pode pedir licença, pessoal, eu não estou bem agora. Acho melhor eu me afastar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, ok? Vai lá, respira. Quando você sente numa reunião, quando você sente num acordo com a família, qualquer coisa que esteja acontecendo, se afasta, respira, que você pode aliviar a sua raiva, tá bom? Que mais? Eu vi que passou bastante coisa. Excelente, pagou mico não. Não paguei mico não? Então tá bom. Gostasse dessa técnica? Eu acho, assim, a conclusão que eu cheguei é que a gente começa a rir, né, com a língua pra fora. Talvez seja isso, mas eu sei que tem um propósito que o cérebro interpreta alguma coisa, tá? Vou ver, eu tô voltando aqui para ver se tem alguma pergunta. Eu tremo quando estou ansiosa. Isso, então, ansiedade, você sabe que você está tremendo, você está com ansiedade. Respira, tá bom? E minha criação foi totalmente reprimida. Pois é, a maioria de nós foi reprimido a sentir, tá bom? Não é por maldade. É o que os nossos pais deram conta, ok? Minha maior dificuldade é essa essa inteligência, talvez seja inteligência emocional, tá bom? Raiva não se controla, tá bom? Raiva a gente faz, as emoções a gente não controla, a gente faz uma gestão da emoção, ok? Que mais? Vamos lá. Vamos em frente. O que mais vocês querem saber sobre CNV, liderança? Obrigado pelas perguntas, está maravilhoso. Vocês são fantásticas, fantásticos. Temos muita coisa para aprender. A comunicação não violenta nos ajuda muito a ter uma inteligência emocional. Isso eu garanto para vocês. Eu preciso aprender como dizer o que sinto sem ser dura com o outro. Como fazer. Então, com a comunicação não violenta você vai aprender isso. Vamos lá. Eu preciso aprender como dizer o que sinto sem ser dura com o outro. Vamos lá. O que você sente tem a ver com as emoções. Então, você vai precisar reconhecer. Você vai precisar, Daiane, olhar para aquilo que aconteceu, certo? Sem julgamento. Você vai julgar e você vai transformar em observação, em fato, ok? Vou dar um exemplo, bem simples.
que não é um julgamento pesado, mas às vezes a gente pode dizer assim, né? Vamos lá, vou dar um exemplo sim. Vou dar um exemplo de namorado e namorada. Foram pro shopping, certo? Os dois foram pro shopping, só que a namorada gosta de ver vitrine e o namorado não gosta muito. Mas ele sabe que ela gosta e aí ela também sabe que ele não gosta e ela falou assim: vai lá na praça de alimentação, toma um chopinho e aí eu vou dar uma volta nas vitrines. E aí ela vai, passeia no shopping e ele vai lá tomar um chopp na praça de alimentação. E aí, depois de um tempo, quando a namorada vem chegando, o namorado vê de longe a pessoa chegando com 3, 4 sacolas. E aí já começa, né, na cabeça do namorado, um monte de julgamento. Certo? Ele fica nervoso. E aí quando ela chega e ele fala assim: tu não sabe lidar com o dinheiro. Julgamento. O que ele quer dizer com isso? Ok? Primeiro que ele julgou, né, que ela gastou um monte de dinheiro e falou que ele não sabe lidar com o dinheiro. Como é que a namorada vai reagir? Provavelmente uma situação que pode ser, ela vai dizer assim: e tu, quantos chopes já tomou? Deve estar bêbado já. Certo? Porque ele agrediu ela, é lógico que ela vai agredir. E isso vai acabar como? Certo? Se eu não tiver uma inteligência emocional. O que a CNV nos convida a expressar, né? Você falou em expressar sentimentos. Então, o namorado, ele pode, no outro dia, né? Daí os dois vão para casa e tudo, brigados, não sei o quê. Mas digamos que a namorada, né? Se sentiu magoada, né? Se sentiu alguma coisa. Eu não posso dizer magoada, tá? Isso eu ensino também, porque magoada eu estou dizendo que o outro me magoou. Isso é um julgamento também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas ela pode dizer assim no outro dia. Digamos que o namorado é Paulo. Paulo, ontem, quando você falou que eu não sei lidar com o dinheiro, eu fiquei muito triste. Né? Então ela repetiu o que ele falou. Né? Ela não falou assim: você foi agressivo comigo. Isso é julgamento. Ok? Eu vou falar exatamente o que aconteceu. Paulo, ontem quando você falou que eu não sei lidar com o dinheiro, eu fiquei muito triste. Você sabe por que eu vim com sacolas? Eu estava me dando um presente. Eu vendi um apartamento. Ela é corretora. Eu vendi um apartamento e ganhei uma comissão bem gorda. E eu acho que eu merecia um presente. Eu ia te contar no shopping quando a gente estivesse jantando, mas não deu tempo. Então eu fiquei muito triste. Então você vai falar o que você sentiu, ok? E aí o outro vai provavelmente conectar muito mais com ela do que ela chegar assim: você foi um grosso ontem quando falou que eu não tinha dinheiro. E como é que o rapaz podia ter abordado? Vamos pegar esse exemplo também? Como é que ele podia ter abordado na linguagem CNV? Ontem, quando você chegou com as sacolas e eu vi, eu fiquei me deu uma raiva. Fiquei raivoso, porque nós estamos economizando dinheiro para construir a nossa casa. Mas eu vi que você comprou 3 sapatos. Esses 3 sapatos vão caber no nosso orçamento? Se ele abordasse ela assim, talvez ela diria: eu me dei um presente, porque eu ganhei uma comissão da venda de um apartamento. Vocês estão entendendo a diferença? De que quando eu tiro o julgamento e eu falo das minhas sensações, dos meus sentimentos, a gente se conecta muito mais do que a gente julgar o outro. Tu não sabe lidar com o dinheiro. A gente não está falando do que aconteceu, a gente está falando do nosso julgamento. Então eu posso ter pensado: ela não sabe lidar com o dinheiro, mas eu posso transformar isso na realidade. Qual que é a realidade? Aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Ela estava vindo com 3 sacolas com 3 sapatos novos. Essa é a realidade. Ok? E aí pergunta, né, que vai caber no nosso orçamento ou não? Então a gente fala o que aconteceu, não o nosso julgamento. E nos casos dos sentimentos, você fala como você se sentiu. Ok? Faz sentido? Te ajudei? Como é que foi? Ajudei vocês? A leveza com o primeiro passo de não julgar. Isso fica muito mais leve a conversa. Muito mais leve. Eu vi que tiveram vários comentários aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no meio que eu deixei passar. Aprender a não julgar é bem essencial, né? Mas é um exercício também.
ela foi vulnerável e falou das emoções, certo? Isso. Quando eu falo das emoções, eu estou expressando a minha vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade nos conecta com o outro. E isso é maravilhoso. A vulnerabilidade, ela nos torna mais humanos. A Brené Brown fala bastante sobre vulnerabilidade. Eu acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta. Se passou, vocês colocam ali, tá bom, tá bom? Fiz isso com meu marido ontem e ele preparou o macarrão pela segunda vez na semana e eu disse que estava delicioso, mas ele estava sabotando minha dieta. Sabotando a minha dieta. Olha. Mas por que 3 também, né? Um sapato já estava bom demais. Bom, Mari, isso é o mundo de cada um, né? Às vezes eu preciso de um sapato por dia, às vezes eu preciso de um sapato por semana. Aí é de cada um também, né? Tá bom? Então vamos lá. Observar, sentir são os primeiros passos NV. Sim, são passos importantíssimos para que a gente possa se conectar. Marshall Rosenberg diz que quando a gente expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente está cuidando da gente, está tendo um autocuidado e a gente se conecta muito mais fácil com o outro. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Esse exemplo ele serviu? Porém, a gente precisa treinar isso, né? Porque é uma reação automática a gente julgar e agredir o outro. Porque despertou uma emoção. Quando o rapaz viu ela vindo com 3 sacolas, ele ficou com raiva, ele ficou furioso. Porque ele já pensou no orçamento dos dois para comprar um apartamento, construir uma casa, certo? Então isso acaba fazendo com que a gente não perceba. Se eu não percebo as minhas emoções, se eu não percebo aquele momento de raiva, aí eu vou falar qualquer coisa, vou falar aquilo que eu penso, ok? Então é importantíssimo que a gente possa realmente praticar esse tipo de pausa, respirar um pouquinho, olhar para o outro e entender o que tem por trás. Por trás de toda ação, todo comportamento, tem alguma coisa. Só que a gente fica no nosso teatro mental, dentro do que é certo e errado para a gente. Quando a gente fica dentro do que é certo e errado para nós, a gente só tem 2 opções. Ou está certo, ou está errado. A gente não olha a possibilidade do outro. Para alguns é errado comprar 3 pares de sapato. Para alguns não, é certo. Ok? A gente não está aqui para julgar o que cada um faz. A gente pode compreender. Às vezes é uma maneira de atender alguma necessidade da pessoa. O livro da Brené Brown, do título A Coragem de Ser Imperfeito, ajudaria no processo CNV muito, Joyce. Vamos falar sobre perfeição um pouquinho? Todos nós somos imperfeitos. Tem pessoas que têm um perfil de perfeição, ok? E assim, quem tem perfeccionismo na sua vida tem muitos talentos também. Porém, alguns dos talentos essas pessoas exageram e acabam travando em alguns momentos, porque eu não posso errar. E aí, quando eu não posso errar, eu não arrisco, eu demoro para entregar algumas coisas que eu preciso entregar perfeito. Então, o livro da Brené Brown, A Coragem para Ser Imperfeito, nos ensina de onde vem isso. E a gente leva, inclusive, isso para a nossa liderança. Ninguém pode errar. E aí eu tenho que fazer tudo porque eu faço melhor, eu preciso controlar tudo porque do meu jeito é melhor, certo? Porque eu sei fazer, eu sou perfeito. E o perfeccionismo também leva a cobrar muitas pessoas. A gente se auto-cobra muito porque a gente quer acertar, não pode errar. Quando erra, se julga muito e aí a gente não tem autocompaixão pela gente, ok? E o outro também não pode errar. Então a gente precisa se permitir errar. A inovação e a criatividade, ela vem do erro. Não estou dizendo aqui para ficar errando à la vontade. Não. É errar quando é possível errar. Um risco calculado, ok? Vamos errar. Se errar, não adianta julgar. A gente precisa lidar com isso, certo? Achar uma solução. Não adianta ficar julgando a pessoa. Se eu julgo que ele errou, se eu julgo que não deu certo, porque o certo é o meu certo, aí a gente perde algumas possibilidades, porque o jeito que o outro faz também pode ajudar a gente. Então, é importantíssimo a gente cuidar com o perfeccionismo, ok? Existe um paradigma também, será que é talento? Será que é defeito? Não tem certo e errado. A gente tem que cuidar com o perfeccionismo para ele não travar a gente, não se cobrar muito. A Brené Brown fala que quando a gente quer ser perfeito, porque perfeito significa o quê? Perfectus, estar pronto. No grego, se eu não me engano, ou latim, acho que é latim. Estar pronto.
Ninguém está pronto. Nós estamos em eterno desenvolvimento, ok? Se eu sou perfeccionista demais, quando eu erro, eu não gosto nem de mim. Eu me cobro muito. Então a gente tem que cuidar com o perfeccionismo, porque é muito pesado carregar essa armadura. Eu me protejo, eu não posso errar, certo? Então essa armadura fica pesada. Aí eu não consigo fazer coisas de uma maneira mais leve. Tudo tem que ser certinho, perfeitinho. E aí a gente perde tempo com isso também. É um grande ladrão do nosso tempo, o perfeccionismo. Porque é algo que eu posso fazer em 1 hora, eu às vezes demoro 3 horas para fazer. Por quê? Porque eu fico revisando, corrigindo. Mas não tem só problema, tá? Quem tem perfil de perfeccionismo, tá? Quem tem perfil de perfeccionista tem um grande olhar para a qualidade, é uma pessoa que planeja, é uma pessoa comprometida, ela quer sempre dar o seu melhor. Então essas pessoas eu convido a procurar a excelência. Todo dia a gente precisa acordar e dar o nosso melhor. Só cuida para não procurar a perfeição. Tudo bem? Eu posso julgar algo perfeito? Posso. Eu posso pegar um copo na minha mão e dizer, que copo perfeito. Perfeito para mim. Ok? Tudo bem? A gente tem que cuidar no nosso comportamento com o perfeccionismo. Para que a gente não exagere e não se cobre tanto. Que isso fica muito pesado. Tá bom? É melhor feito do que bem feito. Isso, o feito é melhor que perfeito. Ok? Vou falar uma experiência minha. Eu não tinha habilidade nenhuma de gravar vídeo, de fazer lives antes da pandemia. Os meus cursos eram todos presenciais, de liderança, de comunicação não violenta, de comunicação, ok? Com a pandemia eu não pude mais fazer curso presencial. Então eu precisei ir para a internet. E aí me disseram que eu tinha que gravar vídeo, tinha que fazer live. Ok, como? Se eu nunca fiz e eu não tenho experiência nenhuma. Aí eu fui fazer cursos, é lógico, também para aprender online, para entender também se funciona curso online. E aí essa frase foi bem importante para mim, feito é melhor que perfeito. E aí o cara que eu fiz um curso que me ensinou, não a gravar vídeo, mas ele me ensinou a ir para internet, ele disse, vai e faz, não precisa ser perfeito. Então os meus vídeos, os primeiros, não ficaram bons, nenhum vídeo é perfeito. Depende da análise crítica da pessoa que está assistindo. Agora, se eu quisesse acertar, fazer um vídeo perfeito, eu não teria colocado nenhum vídeo na internet. Isso eu digo para vocês. Porque a luz não está boa. Porque eu falei e gaguejei um pouquinho. Porque eu falei uma palavra que eu não queria ter falado. O vídeo vai nunca para a internet. Então, isso é só um exemplo meu. Então, em cima de qualquer coisa, se a gente procurar muita perfeição, a gente trava. A gente não vai para frente. E a Brené Brown, nesse livro, então, obrigado pela indicação, ele é muito bom. Está aqui pertinho de mim, mas não está aqui onde eu estou. Eu também tenho esse livro, vale muito a pena ler, tá bom? Porque passamos muito tempo tentando o perfeito, daí não fica pronto ou nos frustra. Pois é, exatamente. Se eu tento o perfeito, às vezes não fica pronto, às vezes eu não entrego. E se é algo que eu quero tirar 10, que eu quero que seja perfeito, eu entrego para alguém e a pessoa não gostou, aí eu me frustro muito. Porque estava perfeito para mim, mas para a pessoa ela tem outro conceito de bom, de perfeito, de melhor, de excelência. E aí eu me frustro muito, tá bom? Então, cuidem com a perfeição. Ela traz vários talentos para quem é perfeccionista, mas a perfeição é exagero dos seus talentos. Lembre-se disso. Tenho muito comprometimento com tudo que faço, mas me cobro demais. Isso, dá uma olhadinha se não é perfeição isso. Se você procura muita perfeição. Feito é melhor que perfeito. Faça o seu melhor. O perfeccionista, ele às vezes faz uma lista de 10 coisas. Vou dar um exemplo aqui. 10 coisas para fazer durante o dia. Ele quer fazer muito bem feito. Mas como ele perde, às vezes, muito tempo investindo para entregar o melhor, isso é ok, o problema é o exagero, ele fez 8 coisas. Durante o dia ficou 2 sobrando. As 2 que ele não fez, ele se cobra muito. Ou ele fica até meia-noite, 1 hora para acabar. E aí no outro dia acorda cansado. Então, é isso que eu convido a olhar. Tá bom? É bom para os que recebem. Sim. É bom para os que recebem, com certeza. Por exemplo, se eu um dia precisar de um cardiologista, eu quero um cardiologista seja perfeito. Eu quero que ele cuide perfeitamente do meu coração. Certo? Faz sentido? Só que aí eu já me penso também. Se ele demorar muito para me operar, porque ele quer ser perfeito, eu sou capaz de morrer. Então, tem que cuidar com isso também. É verdade, a CNV tem me ajudado nisso. Sim, a CNV ajuda também. Né? É inteligência emocional, né? Então, passou muita coisa aqui. Vamos ver se passou alguma pergunta. Deixa eu rolar aqui para ver. Pessoal, eu posso ficar até às 8, tá? Até às 8, 8h10 no máximo. Eu tenho um compromisso depois. Mas tá maravilhoso o nosso papo aqui. E nós vamos se ver
na semana que vem. Fala a diferença de perfeição e excelência, por favor. Opa! Excelência é você querer melhorar todos os dias, né? Eu posso pegar um processo e olhar para ele e ir melhorando aos poucos, sem exagero, sem sofrimento, ok? O perfeccionismo, não. Eu nunca tá pronto, porque sempre tem que estar melhor, 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 melhor. Então, excelência é entregar algo bom, né? Algo ótimo, não perfeito. Porque perfeito eu vou entregar, já as pessoas elogiam. Digamos que você faz um bolo, certo? Você é confeiteira. E aí você entrega um bolo maravilhoso. A pessoa elogia e você diz assim: ai, mas eu queria ter feito isso, isso, aquilo. Eu não sei nem receber elogio quando eu sou perfeccionista. Ok? Porque para mim podia estar melhor. Mas o bolo foi excelente na visão da pessoa. Ok? Então a excelência é se você entregou e a pessoa elogiou, a pessoa falou que tá bom, acolha, fale, obrigado. Não fique no pensamento, podia ter ficado melhor. Eu posso melhorar aquele bolo? Posso. Mas eu não preciso sofrer com isso. Já estava bom, já recebi elogio, você já recebeu feedback. Faz sentido? Me cobro demais e tento ser sem ser impecável no meu trabalho e relações, mas cobro o mesmo dos outros. Estou meditando mais para relaxar e ser flexível. A meditação ajuda bastante também. Legal, Dai. Vou te chamar de Dai. Daiane, Daiane, né? Gosto de chamar as Daiane de Dai. Então, Dai, não cobra os outros. Se permita errar. Se permita arriscar. Faça coisas diferentes, coisas que você não está acostumada a fazer, tá bom? O livro A Síndrome da Boazinha também ajuda? Não conheço A Síndrome da Boazinha, Joyce. Esse livro eu não conheço, nem tinha ouvido falar. Interessante. Não conheço, não. Ok, pessoal? Não dá para ser perfeito quando a gente lida com pessoas. Me engasguei aqui com a água. A gente não consegue. Se você for muito perfeccionista, você pode ter dificuldade de aplicar a comunicação não violenta. Mas, bom, dificuldades, vamos falar assim, gente. A comunicação não violenta, para mim, é simples, porém complexa. Simples porque são coisas que estão com a gente. E a gente só precisa estimular e praticar. Complexa porque a gente está lidando com seres humanos. Com nós mesmos e com o outro. Ok? Lembre-se sempre, a comunicação não violenta começa pela gente, tá bom? Eu vou falar sobre isso na semana que vem. A gente tem que olhar para nós, tem a ver com autocompaixão também. Praticando comunicação não violenta com a gente mesmo, a gente vai conseguir praticar com os outros. Só o exemplo do julgamento. O perfeccionista se julga muito, se cobra muito. Se ele faz isso com ele mesmo, ele faz isso com o outro também. Tudo bem? Às vezes inconsciente. Por que inconsciente, Jaime? Porque é um comportamento padrão seu. O perfeccionista tem comportamentos padrões inconscientes que ele não percebe. Ele faz com ele e inconscientemente faz com o outro também. Tá bom? Então o caminho do nosso desenvolvimento começa por aqui. Na liderança também. Se você quer que a sua equipe tenha determinados comportamentos, você não vai conseguir mudar eles. Onde é que começa a mudança? Começa por aqui. Tá bom? Sim, vai ficar gravado. Vai estar lá no meu IGTV e vou botar no YouTube também. Depois eu compartilho o link lá nos grupos do WhatsApp. Quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp, quem ainda não estiver inscrito na Semana da Liderança com CNV, semana que vem, dia 9, 10 e 11, às 20 horas, via YouTube, estarei com vocês ensinando liderança com comunicação não violenta. Quando eu falo de liderança, é liderança para a vida e liderança organizacional. É sobre você, é sobre pessoas, é sobre relações, é sobre comunicação. Tá bom? Então, estejam lá semana que vem. Quem não se inscreveu na minha bio, clica ali no meu nome, vai abrir minha bio, tem lá o link inscrições abertas, é só se inscrever, se cadastrar, você vai entrar no grupo do WhatsApp e aí você vai aguardar lá o link das aulas, as informações, tá bom? Pessoal, quem está aqui também, eu vou lançar hoje ou amanhã, acho que amanhã já mandei para algumas pessoas, já responderam, uma pesquisa para saber o que vocês querem aprender na Semana da Liderança com CNV. Uma das premissas da comunicação não violenta é a gente atender as necessidades das pessoas. Para mim entender as necessidades, eu preciso perguntar. Então eu vou mandar um formulário com algumas perguntas para eu conhecer quem é meu público, quem são vocês, o que vocês estão precisando, que área que vocês atuam, para que eu possa direcionar
da melhor maneira o conteúdo para vocês, tá bom? Então eu peço que vocês respondam o questionário e vocês vão estar se ajudando. É lógico, me ajuda a reconhecer o meu público, mas vai ajudar mais vocês, porque eu vou entregar o conteúdo direcionado para vocês. Eu já tenho um conteúdo preparado? Já tenho, mas eu posso alterar ele, certo? Porque essa é a terceira semana de liderança, o público eu já conheço um pouco, mas eu preciso direcionar para vocês agora que vão participar da terceira semana. E vão ter várias surpresas, presentes, vai valer muito a pena. Tenho certeza que vocês vão sair já com muita coisa na Semana da Liderança do CNV, mas eu estou preparando algumas coisas bem especiais para vocês, então eu aguardo vocês lá, tá bom? Quais são os 3 pilares da CNV? Autocompaixão, autenticidade e empatia. Vou falar dos 3, e é importantíssimo trabalhar os 3, tá bom? Autocompaixão, empatia e autenticidade. Trabalhando esses 3, vocês já estão dando um passo enorme. Eu aplico CNV e cultura de paz nas unidades de saúde. Maravilhoso. Parabéns. Somar Lúcia. Parabéns. Quanto mais pessoas tiverem contato com a comunicação não violenta, melhor para todos nós. Não é mesmo? Então, pessoal, 8 horas. Muito obrigado pela presença de vocês. Deem um coraçãozinho aí, se ninguém deu coraçãozinho. Se gostaram da live, para mim saber. Fez sentido para vocês? Foi uma live aberta, falamos várias coisas, obrigado pelas perguntas, tem muita coisa para a gente aprender. O vídeo, se o Instagram salvar, vai estar lá no meu IGTV, vou colocar no YouTube, me sigam no YouTube também, Jaime Ricardo Valdic, Valdic é V-A-H-L-D-I-C-K, Jaime Ricardo Valdic, V-A-H-L-D-I-C-K. Vocês me procuram lá no YouTube, me sigam. Se você estiver no grupo, já botei o link lá, tá bom? Eu coloco vídeos lá também. Meu canal do YouTube eu comecei não faz muito tempo, mas já tem vários vídeos lá que vocês podem realmente ir aprendendo, tá bom? E conto com a presença de todos na Semana da Liderança com o CNV. Estamos juntos. Qualquer coisa, joguem no grupo do WhatsApp lá, dúvidas, perguntas. A gente vai interagindo até semana que vem e vamos juntos aprender, tá bom? Um grande abraço a todos, que a gente possa se ver semana que vem e possa aprender juntos muito mesmo, tá bom? Um grande abraço, gratidão por estarem aqui numa sexta-feira à noite, parabéns por investir em desenvolvimento, ok? Um grande abraço e até mais. Tchau para vocês, bom final de semana, fiquem bem, grande abraço.